O cerco está se fechando cada vez mais sobre o ministro Dias Toffoli. E eu sei que vocês podem estar pensando que isso é só mais uma bomba nesse caso Master. Até porque todo dia tem uma bomba nova envolvendo o Banco Master e ministros do Supremo Tribunal Federal que estão envolvidos até o pescoço nesse caso, que é o caso mais escandaloso de corrupção da nossa história. Mas esse fato, que acaba de ser noticiado, uma notícia fresquinha, demonstra a gravidade da coisa envolvendo o ministro Dias Toffoli. E eu já venho falando sobre isso há muito tempo, há algumas semanas. Olha essa notícia que acabou de sair. Investigadores envolvidos nas apurações das fraudes bilionárias do Banco Master suspeitam que o ministro José Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal tenha praticado o crime de corrupção passiva. Corrupção passiva. Receber vantagem devida, dinheiro, em razão de sua função. Ao menos por enquanto, o magistrado não é alvo de investigação. Agentes da Polícia Federal devem pedir ao STF a quebra de sigilo do fundo Maridit, ligado a familiares de Toffoli. Pessoal, só uma correção. O fundo não é Maridit. Maridit é a empresa que o ministro é um dos sócios e que fazia parte desse fundo ligado ao Banco Master. Também serão solicitadas outras diligências para tentar percorrer o caminho do dinheiro do banqueiro Daniel Vorcaro e averiguar supostos pagamentos ao juiz da Suprema Corte, Dias Toffoli, conforme mencionado em conversas apreendidas nos celulares de Vorcaro e também presente no relatório de cerca de 200 páginas entregue ao presidente do STF, ministro Edson Fachin. Pessoal, as investigações estão avançando, as coisas estão acontecendo. Eu nunca pensei que nós viveríamos um momento como esse. E eu falei sobre tudo isso já há algumas semanas. Falei sobre a Maridit Participações quando ninguém falava. Falei que essa empresa não era dos irmãos do Toffoli, porque figuram como donos dos seus irmãos, mas eles eram laranjas. E eu disse que ele era o único dono. E ele só assumiu que é um dos donos. Ele fala que ele tem sociedade junto com seus irmãos. Falou a partir da semana passada, quando finalmente a Polícia Federal mostrou o relatório em que há trocas de mensagens entre Toffoli e Vorcaro e menções a pagamentos de Vorcaro para Toffoli. E aí ele teve que dizer que ele é um dos donos porque ele vendeu parte do resort Itaiaia, porque a Maridit tinha propriedade de 1/3 desse resort, e ele vendeu para o cunhado do Vorcaro. Então nós temos que agora ter a quebra de sigilo dessa empresa para entender se realmente os irmãos dele fazem parte dessa sociedade, para ver quanto de dinheiro que entrava, quanto que saía, para quem que iam os recursos, porque inclusive há muitas suspeitas de que a Maridit Participações serve somente para fazer lavagem de dinheiro. Tem contratos com escritórios de advocacia, consultorias, inclusive com suspeitas de recursos sendo destinados para ministros do Supremo Tribunal Federal. E por isso que eu falava tanto sobre a CPMI do Banco Master, falo sobre a CPMI do Banco Master, porque nós temos que, inclusive, ter acesso a esses dados, não permitir que as investigações possam ser blindadas como queriam os ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos vendo aí uma ala da Polícia Federal que tem trabalhado arduamente, com muita seriedade, para fazer com que essas investigações avancem sobre os ministros. E é por isso que eles estão tão desesperados. Ministro Alexandre de Moraes, ministro Dias Toffoli, perseguindo, inclusive, servidores da Receita Federal, porque eles não estão nada satisfeitos com o avanço das investigações, porque eles são, afinal de contas, eram os intocáveis, aqueles que não poderiam ser jamais investigados. E agora, tudo aí está mudando e estão avançando bastante as apurações sobre eles. E é por isso que nós não podemos esmorecer. Dia 1º de março, todos nas ruas por Fora Lula, Moraes e Toffoli. Nunca estivemos tão perto de um impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.